Boa noite, vamos chegando para mais uma live. Hoje, mais uma vez, eu vou conversar com um coach de hitbox que está recebendo aí até 10 vezes mais. A de hoje é mais do que isso, né? 15 vezes mais dando aula de hitbox. E vamos nessa, ela é uma rota verde. Se você não sabe o que é rota verde, provavelmente você ainda não assistiu o CPL, a aula 3 da Semana da Educação Física. Vai lá no link da bio, assista a aula 3. Lá eu falo sobre esses troféus, o que representa esses troféus, tá? Coaches de hitbox que fazem mais de 5 mil por mês ganham esse troféu. Coaches que fazem mais de 10 mil por mês ganham esse troféu. Coaches que fazem mais de 20 mil por mês ganham esse troféu. A de hoje é uma rota verde. Vamos entender o que ela está fazendo para ela chegar nesses números e acompanha aí com a gente, tá? Você que é estudante formado em Educação Física, na segunda-feira eu vou fazer uma mega promoção no curso de Coaching Hitbox Online. E você que se inscrever, você vai ganhar o curso presencial aí no seu estado e ainda vai ganhar o curso Hackeando Instagram para profissionais de educação física. No curso Hackeando Instagram, eu te ensino tudo que você precisa fazer nas suas redes sociais, no seu Instagram, para você aumentar seu número de seguidores, transformar os seus seguidores em alunos. Uma coisa que o profissional de educação física tem que entender é que ele não precisa e não deve ser um blogueiro, mas ele deve ser um influenciador digital, se ele quer se posicionar bem na educação física e atingir grandes números como os meus professores têm atingido, tá? Então, você que se inscrever na segunda-feira no curso para aprender o método e dar aula do método Hitbox, você ganha também o curso presencial e ganha esse curso que eu acabei de falar, Hackeando Instagram. Vou chamar a Aline, já fiz uma live com ela há alguns meses atrás, porque ela já vem tendo um bom resultado há um bom tempo e os resultados dela continuam crescendo e eu vou pegar e vou conversar com ela mais uma vez. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos embora. Sei que ela é de Minas Gerais. E vamos nessa, né? Apertem os cintos. Oi! Oi, Raika, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus e com você. Eu tô bem também, graças a Deus. Tudo Ótimo. tranquilo. Como é que tá o Desculpem tempo? a voz, viu? Pois é, tô reparando isso. Tá meio rouca. De tanto gritar nas aulas. Ave Maria, coisa boa, hein? Demais. E deixa eu te perguntar, se apresenta aí pro pessoal. Quem é a Aline? Bom, boa noite, né? Eu sou a Aline, sou coach aqui da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Não sou formada, sou estudante ainda do curso de bacharelado. E tô aí, tô no curso, né? Fiz o curso há um ano atrás, então tem um ano que eu sou coach Hitbox. Show, um ano que é coach de Hitbox. E a pergunta que eu sempre começo essas lives, como foi que você conheceu o Hitbox? Então, na verdade, eu tinha, né, já tinha visto alguns vídeos no YouTube, né, aquelas propagandas, mas com sinceridade passava assim, não dava muita moral não. Eu não sabia o que era, não conhecia, né? Achava que era um curso assim, qualquer blogueiro que tava lá jogando os cursos lá, deixei de passar despercebido. Aí quando foi no ano de 2019, final do ano de 2019, eu fazia estágio numa academia aqui da minha cidade e o dono da academia me chamou e falou comigo que ia surgir, né, um curso e que eu tinha muito perfil para isso. E falou, Aline, faz, é muito bom, eu conheço, eu converso com outros professores de várias outras academias e eu acho que vale muito a pena para você, é o seu perfil. E foi aí que eu fiz a inscrição e fiz o curso. Olha que show, hein? Caramba! Se essa pessoa não tivesse aparecido, talvez hoje nós não estaríamos aqui, né? Justamente, provavelmente não. Provavelmente não. E antes de conhecer o Hitbox, tu já atuava na educação física, alguma área? Dava aula já de Sim, alguma coisa? sim. Eu gostava muito da musculação, né? Sempre achei que eu tinha jeito só para musculação.
E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa academia dentro da minha universidade. Então, eu sou de uma universidade federal aqui da minha cidade e surgiu um projeto, tem um salão de musculação na universidade que é muito bom. E esse salão de musculação, ele era para os alunos, né? Tinha que passar por todo um processo para conseguir treinar na academia. Então, era para alunos e para os professores. Aí teve o processo lá de seleção, seriam 4 monitores e eram 3 homens e uma menina. Aí eu fui escolhida, né? Eu era a única mulher aí da musculação. Aí gostei demais, aprendi muito. Nosso orientador é um professor muito top, então ele pegava muito no nosso pé. Eu ficava praticamente o dia inteiro na faculdade e a bolsa era de R$ 400 reais. Aí, ótimo, né? Mas todo conhecimento adquirido para mim foi muito bom. Só que eu ficava muito tempo lá na universidade, praticamente o dia inteiro, das 7 da manhã até as 11 horas, que era a hora que acabava a aula. E aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio numa academia aqui da minha cidade, que é muito boa. Na verdade, não é uma academia, a gente fala que é uma empresa, que ela é muito top. E aí surgiu essa oportunidade. Porém, para entrar nessa academia tinha vários processos e um deles, a gente tinha que passar por todas as modalidades que a academia ofertava. E aí a gente tinha pessoas que nos avaliavam, né, de acordo com cada aula e eles escolhiam, né, assim, em qual área você se adaptou mais, eles te colocavam. E aí eu acabei ficando no jump, eu fazia estágio no jump, fazia o estágio na zumba e fazia o estágio no spinning. Aí beleza, fazia o estágio em todas essas modalidades. Caramba. Até que eu fui pro salão de musculação também. Então eu tinha um horário no salão de musculação que era meu. Eu lembro que era toda sexta das 17 às 22 horas. E aí eu ficava nessa, né, dando aula em outras academias, dando aula de jump lá, dando aula de quando precisava. Na verdade, eu nem tinha a musculação, eu tinha o meu horário fixo. O jump, eu só cobria o professor quando ele faltava. A zumba era a mesma coisa, eu cobria a professora quando ela faltava. E o spinning, eu tinha uma aula de spinning, era minha. E no mais, a musculação em outras academias e a aula de jump também em outra academia. Que show. E aí tu dava todas essas aulas nessa academia, tu recebia uma média de quanto nessa época, tu lembra? R$ 400. R$ 400 também? A bolsa da faculdade era 400 e a bolsa... Justamente. Aí quando, por exemplo, o professor faltava, tinha que viajar, eu tinha que cobrir a aula dos outros professores, aí eu ganhava um pouquinho mais. Eu lembro que o dia que eu ganhei mais, eu falei, nossa, que bom, né? 200 a mais, eu ganhei R$ 600. Caramba, tu ganhou R$ 600 e tu tava, tipo, mega feliz. Mega, porque eu trabalhei demais nesse dia para ganhar R$ 600. Mas assim, para mim que estava estudando, não tinha como estar trabalhando, né? A faculdade, aqui o curso a gente tinha aula à tarde, tinha aula à noite, então não dava para trabalhar. E aí eu precisava de correr atrás para ter o meu dinheiro. E aí eu trabalhava muito e ganhava pouco. Caraca, e faz quanto tempo isso? Faz um ano. Um ano. Ah, então é recente, então. É recente. Na verdade, eu comecei o hitbox. Na verdade, não chega nem a ser um ano. Porque eu lembro que quando a turma que eu entrei, começou a quarentena. Então, eu falei, nossa, eu tinha acabado de ser aprovada e começou a quarentena. Tu se tornou coach de hitbox quando, tu lembra? Não me lembro se foi. Eu lembro que foi a turma que saiu, acho que em janeiro. Janeiro de 2020. Isso. Show. Aí eu acho que eu mandei quando foi em março, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Em março eu fui aprovada, que foi quando eu mandei os vídeos e vocês me retornaram. Show. Então, nessa época, em janeiro do ano passado, você ainda estava nessa academia, ainda recebendo R$ 400 por mês. Uhum. Caraca, mano. Que loucura. Exatamente. E aí tu foi aprovada no curso de coach Hitbox em março. E como foi a partir daí? Como foi sua primeira aula? Como foi? Pô, tô aprovada. E agora, o que eu faço? O que você fez depois disso?
Então, aí foi um grande problema, porque aí, como eu disse, eu tinha acabado de ser aprovada e começou essa quarentena, né? Aí acabou que o dono da academia ele não ia me chamar para dar as aulas lá, porque tava tudo fechado. A cidade fechou as academias, fecharam tudo, fechou tudo. Aí eu fui mandar uma mensagem, eu lembro que a Amanda, né, que era a nossa coach líder, eu mandei uma mensagem para ela, falando com ela, ó, Amanda, eu não vou me credenciar agora. Eu lembro que tinha uma promoção que no primeiro mês a gente pagava R$ 1. Uhum. Aí eu falei com ela e ela foi incentivando lá no grupo, né, falando pra gente se credenciar. E eu mandei uma mensagem no privado, falei assim, ó, Amanda, eu não vou me credenciar porque a, a cidade parou, tá tudo fechado, então não vai resolver. E aí ela foi e falou comigo assim, Aline, não faça isso, se credencia. Você vai perder a oportunidade de dar suas aulas, não faz isso não. Aí ela foi falando, eu me credenciei. Falei, pronto, agora, né, eu vou ter que dar um jeito. Credenciei, eu tinha que ter dinheiro para pagar o credenciamento, porque as academias estavam fechadas, eu ia tirar dinheiro de onde, né? Aí, beleza. Aí comecei a treinar com minha mãe, as minhas irmãs. Então eu treinava em casa com elas. Aí para mim aprender um treino novo, eu botava elas para treinarem junto comigo, como se eu estivesse dando as aulas para elas. Aí eu lembro que você deu uma live falando com a gente para dar as aulas, né? Online, chamar o público, fazer desafios. E aí eu fiz. E foi aí que, graças a Deus, tudo começou a se encaminhar na minha vida. Caraca, que louco. E aí tu fez esse curso para dar as aulas, então, tipo, a sua primeira turma mesmo foi uma turma online. Foi uma turma online, sim. Ah, E foi um outro, entre aspas, problema que eu tive, né? Porque ninguém conhecia o hitbox da minha cidade. Então eu fui e falei, nossa, eu vou dar meio que um tiro no escuro, né? Mas eu pensei assim, o não eu já tenho, já não tô fazendo nada da vida, então eu vou fazer o desafio. E peguei as dicas que você deu. Aí eu comecei a treinar muito, eu treinava os treinos, tinha hora que eu publicava um treino errado, as meninas na hora, as líderes de Minas me mandavam, Aline, vai lá tirar que tá errado. Falava, gente, eu não acredito, eu treinei essa música umas 20 vezes, ainda tá errado. Aí beleza, aí comecei a treinar muito, comecei a treinar muito e via que algumas pessoas faziam os desafios e davam o preço deles, ótimo, né? Cada um dá o seu preço. Aí eu pensei assim, não, eu vou colocar um preço que eu mereço. Tô treinando tanto para dar essas aulas, né? Aí eu fiz o primeiro desafio, ninguém conhecia. Eu lancei assim uns dias antes e o valor do meu primeiro desafio foi R$ 99,90. Aí eu lembro que eu caramba, tive, show. eu não me lembro se era 14 ou 15 alunas, eu só sei que eu fiz 1.400 e alguma coisa. Aí eu falei, nossa, eu não tô acreditando nisso, né? Uma pessoa que recebia R$ 400, receber 1.000 e tanto. E aí eu dava Caraca. os desafios só 3 vezes na semana. Aí fiz esse, aí deu certo, as meninas gostaram muito, Deixa eu tiveram resultado. só te interromper um pouquinho. Como foi isso, assim, tipo, tá, tu meio que duvidou, falou, caramba, vou fazer porque eu não tô fazendo nada. E aí tu divulgou isso pra quem? Pra tu ter essas primeiras 14 alunas Eu divulguei no meu Instagram. no seu Instagram. Tu tinha quantos É. seguidores, tu lembra na época? Eu tinha 3.000 e alguma coisa. Aham. 3.000 seguidores, 14 alunas, 99.400. Só aí tu já recebeu, tipo, 4 vezes mais do que tu tava recebendo trabalhando nas academias. Justamente. E aí as Justamente. alunas participaram da aula. E quiseram continuar. Então, essas 14 alunas que começaram a treinar comigo, elas falaram, não, Aline, eu não acredito que você vai fazer um desafio e não vai fazer o outro, porque a gente não quer parar. Eu falei, que coisa boa. Aí o primeiro foi de R$ 99,90. Só que aí no segundo, eu já tinha uma maturidade muito maior, já peguei peguei algumas maldades, e aí eu falei, vou fazer uma coisa mais top ainda. E aí eu comecei a cobrar R$ 150. Aí nesse de R$ 150 eu tive acho que foram 22 alunas, se eu não me engano. Caraca. Acho que foi isso. Foi 22 alunas. Aí dei esse desafio, as meninas amaram, e aí como eu já tinha uma maturidade muito maior, as meninas começaram a ter resultados muito bons. Mais rápido. E Só uma mais rápidos. pergunta.
nesse mês você fez quanto? Tu lembra? Nesse De mês que qual tu mês? aumentou para 150? Ai, eu não lembro por quê. Porque nesse mês que eu aumentei, como eu tinha dado primeiro, eu só sei que eu fiz mais ou menos 4 mil e alguma coisa. Por quê? Porque Caraca. como eu fiz o primeiro, é, eu fiz o primeiro desafio e aí algumas alunas começaram a falar assim comigo, Aline, presencial pra mim, o online pra mim, não dá. Suas aulas são muito boas, só que eu queria um treino presencial, é o que eu gosto. E aí não tava podendo, tava tudo fechado. Eu falei, opa, vou fazer uma coisa muito boa. E aí eu comecei a dar treinos personalizados. Aí, então, nesse mês, eu tive as alunas do desafio e tive algumas alunas que eu dava treino para elas personalizados. Como Então, era eu esse ia até a treino? casa delas. Isso que eu ia te perguntar. Como era esse treino personalizado para essas alunas? Então, eu comecei a ir até a casa da aluna, né? Era como se elas estivessem. Falei com elas, ó, a maioria não gosta, né? Então, todas as minhas alunas do treino personalizado, elas não gostam de academia. Elas, ali naquele lugar pra mim não é legal, eu não me sinto à vontade. E aí eu vou até a casa da aluna. Comecei a ir até a casa da aluna e eu passava os treinos para essas alunas e comecei a fazer os treinos como se fosse um treino mesmo, uma ficha que a gente monta na academia. O Hitbox, ele nos dá, né, essa possibilidade de todos os treinos separados e eu fazia isso. Eu montava treinos para as alunas, então eu falava, por exemplo, na segunda eu vou trabalhar perna e glúteo, na terça eu vou trabalhar panturrilha e braço, na quarta e na sexta-feira eu dou um treino de cardio. Então eu Isso montava só esse com planinho, hitbox. só com Só com... hitbox, só com Caraca, que hitbox. show. E aí tu fazia, tipo, tu fez uns 4 mil reais nesse mês com essas suas aulas online e com essas aulas personalizadas. Justamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, meu Deus do céu, qual a sensação de uma pessoa que estava recebendo 400 reais por mês pular tão rápido para 4 mil? Eu achei que eu tava rica, ai, cara. Foi uma sensação muito boa. Ai, Deus. Nossa, foi muito bom. Eu não sei te explicar a sensação, não, mas assim, por incrível que pareça, né? Eu falo que Deus é muito bom, né? Porque veio numa hora que eu tava precisando demais. Então, como parou, eu recebia pouco. Eu recebia 400 reais. Mas era 400 reais que eu sabia que eu ia ter aqueles 400 reais. Então, quando parou tudo, eu falei assim, nossa Deus, o que vai acontecer comigo, né? E aí, esse dinheiro me ajudou de todas as formas possíveis. Porque aí eu comecei a investir, né, em cursos, assim, voltado para o emagrecimento, até para aprofundar também no Hitbox. Comecei a comprar alguns materiais que eu precisava para trabalhar. Então, deu para fazer várias coisas. Caraca, que show, velho. Que incrível. Ajudou muito, muito, E, muito. e como foi a partir daí? Pô, tô rica, 4 mil por mês, recebia 400, agora 4 mil. Tô rica. E como foram os meses seguintes? Aí depois disso, eu quis melhorar cada vez mais. Então, isso me dava mais vontade ainda de treinar, isso me dava mais vontade ainda de divulgar o meu trabalho, isso me dava mais vontade ainda de querer crescer. E eu comecei, aí eu divulgava, eu postava meus treinos, eu comecei a fazer uns aulões, né? Aulões assim, com as minhas alunas. Então eu lembro que na época que a gente podia dar aula online, né? Eu pegava essas alunas, as que eram da minha cidade, eu falava assim, ó, nós vamos fazer um aulão no sábado. Então eu vou dar uma aula extra para vocês e no sábado nós vamos para tal área da minha cidade e levava essas alunas e aí fazíamos um aulão e eu publicava a foto com essas alunas e o pessoal ia vendo, ia me perguntando como é que funcionava e por aí foi indo. E aí, as minhas alunas começaram a ter um resultado muito bom. Eu comecei a postar os resultados dessas minhas alunas e aí o pessoal foi me perguntando como que funcionava e a partir disso eu fui ganhando mais alunas. Caraca, que show, velho. E aí tu, tipo, tu continuou com as online e com mais alunas personalizadas. Isso. Até então, na época que a gente podia ficar com as online, eu fiz mais um desafio. Aí no terceiro desafio, eu aumentei o valor da. De novo? De novo. Porque aí foi um treino diferente, ai, Caio. Era uma coisa diferente, sabe? Eu lembro que eu coloquei também uma nutricionista. Eu fiz uma parceria com uma nutricionista. Então, além de disponibilizar o plano de reeducação alimentar,
eu deixava uma nutricionista e ela dava dicas. E aí eu cobrei R$ 200 nesse novo desafio. E aí eu tive um retorno de 6 mil, porque eu tive 30 alunas 30 nesse desafio. alunas? Caraca, Isso. velho. E 30 aí eu alunas, a cobrava, quanto? Tava cobrando quanto nessa eu época? cobrava R$ 200 no desafio. E aí tu fez quanto nesse mês? Aí eu fiz 6 mil. Meu Deus, caramba. E qual a Era um desafio. sensação? Qual a sensação? Tu ficou se achando como? Mais rica ainda, então. Porque com 4 mil Mas, tu já se achava. não, e assim, foi uma coisa boa, por quê? Porque eu já sou formada em uma área, né? E aí eu lembro que eu não me sentia realizada nessa área. Então, quando eu falei que queria fazer educação física, eu recebi muitas críticas. Aí todo mundo falava: Nossa, eu não acredito que você vai trocar, vai vender o almoço para comprar a janta. E Caraca. aí, quando eu entrei, que eu ganhava esses R$ 400, eu falava: Nossa, não é que é verdade? Que o povo me falou: Eu tô vendendo o almoço para comprar a janta. E aí, quando eu fiz esse dinheiro, eu falei: Poxa vida, qualquer área que você tá, depende do profissional que você é. Você pode ser um médico. Se você não for um médico bom, se você não correr atrás de se especializar, você vai continuar na mesma que você tá. Você nunca vai ser bom. Então o negócio é você escolher uma área que você goste, focar nela e fazer bem feito. Porque aí não tem como dar errado, não. Caramba, velho. Olha, você falou tudo o que eu penso. Eu penso exatamente isso. Eu acho que os resultados de uma pessoa dependem única e exclusivamente dela, independente de qual área que ela esteja. Justamente. Então tem muita gente que acha que não é possível viver bem da educação física, mas na verdade o problema não é a educação física. O problema são os profissionais. Tu vê, Justamente. você cobra 200, cobrando R$ 200 numa aula na educação física. E a pessoa que te paga R$ 200, ela treina quantas vezes na semana? Ah, tá. Isso foi no desafio. Isso foi no desafio, mas no desafio ela treinava quantas vezes na semana? Ela treinava 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, ou seja, 50 minutos cada dia só de treino, e Uhum. você cobrava R$ 200. E aí, Isso. você parou de dar as aulas online, né? Porque Isso. eu abri o curso, e aí a gente. Isso. E como foi depois disso? Aí eu fui e comecei a focar, a estudar e a fazer alguns outros cursos para complementar, né? Que eram os cursos de emagrecimento e fazer os cursos que tinham a ver com hitbox. E desses desafios que eu fiz, as academias voltaram, né? Que foi agora, voltou tudo. Aí eu tô dando aula em uma academia, só que eu falei assim, ó, eu quero continuar os meus desafios. E aí eu comecei a fazer os desafios agora presenciais. Porém, eu falo assim que das minhas primeiras aulas, Raikato, os meus primeiros desafios, hoje em dia estão muito, muito diferentes. O meu jeito de dar aula, o meu jeito de abordar o aluno, o meu jeito de ajudar o aluno, né? Porque a gente tem que explicar para eles também que não é uma fórmula mágica, né? Quando a gente fala você pode perder até 10 quilos, é até 10 quilos, mas vai depender de você, né? Então, assim, eu comecei a me dedicar muito mais, eu comecei a focar muito mais, então eu estudo muito antes de dar uma aula, porque os alunos eles são curiosos e eles vão me fazer perguntas que se eu não souber responder, tudo bem, mas depois eu tenho que chegar com a resposta para aquele aluno. Então eu me dedico, eu estudo, né? E a partir disso eu ganhei mais alguns alunos. Então hoje eu tenho, do treino personalizado, eu tenho 14 alunas. E 14 aí, alunas. Essas alunas te pagam quanto? aí eu cobro R$ 250 por aluno. Só que, Caraca. só que tem algumas que treinam em conjunto, né? Então, por Uhum. exemplo, as que treinam em conjunto eu cobro 210 e aí o resto é R$ 250. Caraca, mano. Só com essas suas aulas personalizadas você consegue fazer quanto? Ô, Raiká, se eu não me engano, tá dando em torno de. Eu não lembro, porque elas vão depositando assim, eu só vejo caindo o Pix lá. Mas dá mais ou menos, eu tenho 14 alunas, dá uns R$ 3.700. Porque Caraca. algumas, nem todas, como eu disse, nem todas pagam os 250, né? Uhum. Algumas é 210, aí tem um grupo que treinam comigo 3 pessoas. Aí como
treinam 3 pessoas, eu cobro 200 de cada uma, porque Ou estão seja, treinando as 3. e uma única aula que tu vai dar numa casa, por ter 3 pessoas, você faz R$ 600 só com essa única aula. Isso mesmo. Caraca, que Isso mesmo. incrível, velho. Isso Ou mesmo, Raika. as pessoas têm muito, vou te falar, os profissionais de educação física têm muito que aprender contigo. Sério. Oh, obrigada. Porque, porque, cara, as pessoas elas têm medo. Os professores. Por que os profissionais de educação física não vivem bem? Porque eles têm medo. Eles acham que cobrar bem pela aula deles e o resultado que eles entregam, eles acham que é pouco. Aí tu vê professor cobrando R$ 30 para as pessoas fazerem aula. Cara, e tu tá aqui Justamente. cobrando R$ 250. Tu vai na casa da pessoa, faz uma aula de 50 minutos com 3 pessoas e tu faz R$ 600 só com essas pessoas. Cara, Justamente. isso é muito incrível, mano. E tu chegou a fazer desafios presenciais também? Eu fiz. Esse já é o terceiro. O terceiro Terceiro desafio. desafio. E como Isso. tá esse desafio? Tá ótimo. Porque no primeiro, assim, na verdade eu tive que limitar a quantidade de pessoas. Então eu tenho 25 alunas, mas eu não pude colocar mais. Então eu Aham. tive que limitar as vagas, porque eu não tenho um espaço. Então eu tive que alugar um espaço. E eu aluguei um espaço dentro de uma academia. Aí eu alugo o espaço, né? Conversei com o dono da academia, ele me aluga o espaço dele, porque até então não tá tendo nenhuma aula coletiva, né? Por causa dessa pandemia. Eu alugo o espaço e dou as minhas aulas lá. Aí como o espaço não é tão grande, aí eu tive que colocar um número de alunas que Teve que é limitar, né? sim. Mas essas pessoas, elas te pagam quanto para participar desses Então, desafios? aí no o primeiro desafio, eu fiz a R$ 150. Aí eu cobrei. O que que acontece? O. Assim, não que não é um valor bom, é ótimo. Eu sou muito grata às minhas alunas, inclusive tem várias aqui e elas são muito top porque elas estão comigo há muito tempo. Porém, eu poderia colocar um valor muito maior, né? Porque, assim, toda vez que eu vou fazer o desafio, Raikai, eu quis fazer um diferencial. Então, eu não faço o desafio só por fazer. Eu disponibilizo o plano de reeducação alimentar, e aí eu marco com as alunas na academia e faço uma avaliação física nelas. Então, avaliação Uhum. bem rapidinho, eu peso elas, faço as circunferências e as dobras. Para mim Show. poder ver, acompanhar, né? Tem um ponto de partida, né? Sim, Dos acompanhar próprios as alunas. alunos. Então, assim, é um trabalho também que fica um pouco pesado para mim, né? Porque eu tenho que encontrar essas alunas, eu tenho que fazer avaliação, eu tenho que jogar tudo na planilha, eu tenho que mandar os resultados para elas, mas vale muito a pena. Por quê? Porque eu tive a primeira edição do meu desafio presencial, então eu tive 25 alunas, pagando R$ 150. No segundo desafio, 2 pessoas não continuaram. Por motivos pessoais delas, 2 pessoas não continuaram. Só que 2 pessoas saíram e aí eu coloquei, entraram mais, não sei, deve ter entrado mais umas 5, 7 alunas, né? E mesmo assim, com limite. Então elas falaram, Aline, por favor, não me deixa fora dessa. Então a gente esgrimia lá dentro. Aí saiu 2, mas entraram, se eu não me engano, 7. E aí o Então que que eu faço? tu foi com umas 30 alunas no segundo. Isso. E aí o que que eu faço? Na primeira, quando você entra a primeira vez, eu tô cobrando 150. Mas a aluna que permanece nos desafios, aí eu cobro o valor de R$ 125. Show. Porque eu não preciso de fazer uma nova avaliação, porque ela já fez Aham. a avaliação no mês passado. Nossa, que show. Então tá sendo algo assim fantástico. Só com esses desafios tu tem conseguido fazer quanto? Ô Raiká, eu lembro que teve, acho que foi no segundo desafio, que eu somei no segundo desafio, as minhas aulas, com as aulas personalizadas, os desafios e a academia, eu lembro que eu tinha somado, tava no caderninho, foi 7.000 e alguma coisa. Mas Caraca. assim, certinho o que eu tenho das aulas personalizadas e com as alunas que são fiéis, tá dando 6.000, porque são alunas Caramba. fiéis, né? Então, Mas tipo, aí, todo mês tu tem ali 6.000 fixo das suas aulas. sim,
Se até então, se eu não perder nenhuma aluna, eu tenho Se não esses 6.000. perder, tu tem 6.000. E Eu tenho aí, com seis- essas variáveis de que entra alguns, um mês entra alguns, outros meses sai alguns, tem mês que tu faz 7.000. Isso aí, justamente. Caraca, E que show. assim, tem hora que nem eu mesma acredito, sabe? Ai, cara, tem hora que eu paro assim e falo, poxa vida, gente, como pode, né? Uma coisa dessa. Então eu sou muito grata mesmo. E todo o suporte que vocês dão também, né? Porque assim, eu sei que sua vida deve ser mega corrida. E mesmo assim você tem essa disponibilidade de querer ver o Hitbox crescer e de dar dicas pra gente. Talvez você pode achar que isso não é importante, mas cada palavra que você dá de incentivo, de dica, isso faz a gente querer buscar ainda mais e crescer ainda mais, né? O meu quadro chegou, então assim, quando chegou, eu falei, agora eu quero ir pra roxa. A Então plaquinha isso chegou? chegou, tá aqui em cima, ó. Eita, aí, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aí, ó, que A show. minha chegou. Então, assim, quando chegou, eu falei, pronto, agora a próxima que eu quero é a roxa e eu vou conseguir. E aí faz a gente querer correr atrás. Cara, e a ideia dessas placas é justamente esta, é fazer vocês, é dar um estímulo para vocês se desafiarem, sabe? Porque é possível. Tu vê, cara, tu tá atendendo alunos personalizados, tu tá fazendo desafios. E, mano, tem mês que é 7.000, tem mês que é 6.000. Então, assim, ó, pra dar uma resumida pra quem entrou depois na live, quanto você recebia antes? Lá quando você tava dando aula na academia. Você dava aula de quê mesmo? Eu dava aula às vezes de jump, de spin, de zumba e no salão de musculação. Nessa época tu fazia quanto? Eu fazia R$ 400. Meu pai. Hoje tu tem quantos R$ 400. alunos no total de hitbox? Tu sabe? Não faço ideia, Raika. Não faz ideia. Mas tu tem Não. os. São quantos alunos no personalizado? O personalizado eu tenho 14 alunas. No desafio, nesse eu tenho 25. 25. E na academia, eu dou aula numa outra academia, e aí varia muito, né? Então tem vezes que Aham, vai 10 alunas, tem vezes que vai 5, tem vezes que vai 15, então vai variando. aham. E aí Então, só com os desafios, só com os alunos personalizados hoje você faz quanto? eu faço R$ 3.700, mais ou menos. E com o seu desafio tu faz quanto? Com o meu desafio, eu faço mais uns 2.500, 3.000, tem vezes que 3.000 Caraca. alguma coisa, E dá tudo um total de quanto? dá um total de 6.000. Caramba. Às vezes Olha, passa um pouquinho. que maravilha, cara. Aline, que show. Olha, vocês que estão na live, aprendam com essa mulher. Sigam ela, acompanhem ela. Fala, mulher, pelo amor de Deus. E assim, uma coisa interessante, uma coisa que é legal ressaltar, é que você escolheu um público diferente para você dar aula. E isso é muito interessante. Porque é o seguinte, tem um público que vai pagar lá R$ 40 pela sua aula, R$ 50, e ele não vai passar disso. E tem o público que vai pagar R$ 200 e vai achar barato. Então, é uma questão de público, né? Tu vê, Justamente. às vezes tu cobrando R$ 50, R$ 40, tu vai ter mais alunos. Só que às vezes você cobrando mais caro, tu tem menos alunos, só que tu tem um reconhecimento completamente diferente também financeiramente, né? E Justamente. isso é muito incrível. Aline, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que você acha que mais mudou na Aline, que antes recebia R$ 400, e da Aline, que hoje recebe R$ 6.000 por mês? O que A mudou na força sua cabeça? O que mudou na sua pessoa? Porque eu acredito que você é uma pessoa completamente diferente de lá para cá, né? demais da conta, demais. Eu falo que é a força de querer crescer e a força de querer melhorar cada vez mais. Porque até então, Raika, eu era a estagiária Aline. Hoje eu sou a professora Aline. Então isso pra mim assim não tem preço. Antes eu não tinha credibilidade nenhuma. Eu era aquela pessoa que tampava buracos, né? Então assim, ai, faltou um professor, toma, vai lá e cobre lá que e às vezes isso me deixava muito triste. Eu ficava muito para baixo. Eu falava, poxa vida, eu não tenho assim uma turma para falar se é minha. E aí eu via, por exemplo, algumas aulas, né? Todo mundo, ai, que tal professor, não sei o que, aula de tal professor. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu fui dar uma aula e todos os professores
que trabalham na academia são muito tops, os professores são muito bons, inclusive os professores de spinning, então esses caras são muito fera, né? Se eu não me engano, são todos homens. E eu lembro que eu fui dar a minha primeira aula de spinning. Quando eu cheguei na aula, eu vi um monte de gente, um olhando pra cara do outro, assim, tipo assim, não vai dar, né? E eu, estagiária, todo mundo sabia que era estagiária, o povo ficou meio assim, eu vi no semblante das pessoas que eles estavam quase levantando da bike pra ir embora. E aí eu falei, ó, você quer saber? Eu vou mostrar pra esse pessoal que eu mando bem. E aí eu lembro que eu dei uma aula, eu falei assim, não, eu quero dar aquela aula. E eu dei uma aula e eu lembro que todo mundo falou, nossa, mas que aula top, que show, gostei demais. E mandaram mensagem pro pessoal da academia parabenizando a minha aula. Aí depois eu pensei, né? Aí hoje em dia eu penso, eu falo assim, gente, que coisa boa. Hoje eu tenho a minha aula, hoje eu tenho a minha turma. E eu falo, Raikar, que mais do que eles perdem, né? Mais do que as minhas alunas perdem, não tem coisa melhor do que quando alguma aluna me manda mensagem e fala assim, Aline, depois que eu te conheci, a minha vida mudou. Eu não conseguia dormir, hoje eu durmo. A minha autoestima era baixa, hoje não é. As suas aulas é um escape para mim. Então eu recebo muito isso das minhas alunas. Aline, eu chego em casa morta de cansado. E eu fico olhando no relógio, esperando chegar a hora da sua aula. Então isso para mim não tem preço não, Raikar. E é isso, né? Graças às minhas alunas que eu quero crescer ainda mais, aprender ainda mais e ser melhor a cada dia. Não só para mim, mas para elas também. Caramba. Nossa, que incrível, cara. Olha, gratidão por compartilhar tanta coisa importante e interessante com a gente. Eu acho que, caramba, você reflete os profissionais do futuro, sabe? Os profissionais que eu quero que todos os coaches de hitbox se tornem, que se valorizem, que, caramba, entreguem um bom resultado para as pessoas. E eu fico extremamente feliz pelos seus resultados. Tá bem perto, hein? Da rota roxa, Se fazer, Deus quiser, em breve. fazer 10 mil por mês. E, cara, parabéns, viu? Muito feliz. Eu lembro que eu conversei com você há um tempo atrás, você já tinha resultados bons. E eu fico muito feliz em saber que esses resultados têm melhorado a cada mês. Cada vez que a gente conversa, você tem tido resultados melhores. E tamo junto, é só o começo, viu? Um beijo para todas as alunas da Aline, todos os alunos, alunas, né? E, cara, que incrível, parabéns, de verdade. Eu que Muito show. agradeço, Raika. Eu que agradeço. Que bom, né, que você teve essa luz aí, criou o Hitbox, porque você ajuda vários estudantes de educação física, você ajuda várias pessoas. Não é porque eu sou uma coach, mas é um treino incrível. É uma coisa que dá na gente vontade de fazer, a gente empolga, os treinos são muito bons. Então é só gratidão mesmo a vocês, né? Todo o suporte que vocês nos dão. E é isso. Bora pra cima que foguete não tem ré, não. Vamos embora, foguete não tem ré. E olha, eu quero conversar com você em breve de novo quando tu atingir aquele quadro ali, ó. Se Eu Deus quero, quiser, logo. eu quero essa parede aí igual essa aqui, ó, um do lado do outro. Vai estar, se Deus quiser, Fechou? Raká. Que show, olha, Fechou. beijão, tudo de bom pra Outro pra você. você. E olha, 2021, o bicho vai pegar. A pandemia daqui a pouco vai passar. Cada dia tem uma resposta melhor com relação às vacinas, né? 100 milhões de doses foram compradas, as pessoas estão sendo vacinadas. Eu acredito que agora, com toda essa pressão de fechamento de novo, as pessoas vão começar a vacinar mais rápido. Então a gente tem um futuro bem próximo aí. E, nossa, cada vez mais eu tenho certeza que vocês vão escalar ainda mais, ter ainda mais resultado, tá? Então, vamos Sim. embora que é só o começo. Amém. Obrigada, viu, Beijo. Raká? Olha, beijão, tamo junto. Outro. Breve eu te chamo pra gente conversar mais. Se Deus quiser. Raká, deixa eu só fazer um print que eu vou mandar para minhas alunas, viu? Para as que não Sim, estão aqui. sim, Deixa eu faça só um fazer print. aqui 1 minuto que eu vou ter que tirar o celular para vir fazer o print. Tranquilo. Show, Raká, perfeito. Show. Obrigada, Beijo. viu? Fiquem com Deus. Parabéns, cara. Você é um foguete e é só o começo, viu? Vambora. Obrigada, Raká. Beijo. Tchau, tchau. Outro, tchau. Galera, que isso, hein, mano? Que isso, que top. Olha,
Ó, um abraço grande para todos os coaches de hitbox de Minas Gerais. Um abraço grande para a coach líder Jéssica Crivellari, para todos os staffs, colaboradores, starts de Minas. Estamos junto. Cara, muito feliz pelos resultados da Aline. Cara, é uma prova do seguinte: você não depende de academia para você faturar bem, velho. Não depende da sua cidade ser grande. Você não depende de cobrar barato. A Aline é um grande exemplo disso. Ela dá aula de hitbox personalizada. Ela vai na casa das pessoas e vocês viram aí os resultados que ela está tendo. E olha, parabéns, Aline. Você que, cara, quer ser um coach de hitbox, se espelha em profissionais assim, entendeu? Porque é o seguinte, o resultado que você tem, o resultado que você não tem, é apenas fruto das suas escolhas. Sabe? Se você não fizer boas escolhas, se você não melhorar cada dia como profissional, cara, os seus resultados não vão vir. É o que ela mesma falou. Cara, antes eu era um profissional tapa-buraco. E tem um monte de profissional assim aí. E aí hoje ela fala, não, hoje eu deixei de ser um profissional tapa-buraco para ser uma professora. Cara, isso eu achei muito forte, isso que ela falou, sabe? Então, velho, analisa o profissional que você é, analisa as suas escolhas, porque ela é o reflexo dos resultados que você está tendo. Fechou? Tamo junto. Olha, segunda-feira tem inscrições para o curso de coach Hitbox online. Vou fazer uma mega promoção. Você tem que entender que agora é o momento de você se capacitar, de você se qualificar, entrar no mundo do hitbox, entender o que essa galera tem feito para ter esses resultados, porque é o seguinte, está passando essa pandemia, e quando passar, tu já tem que estar decolando, velho. Tu tem que estar foguete já. Então não perde tempo, beijo no coração de vocês, tamo junto, um beijo para todos os coaches de hitbox, para todos os líderes, para todos os afiliados, vamos quebrar tudo, vamos para cima, porque hitbox é pau. Tamo junto.